A partir de agora, você vai aprender os 7 passos para faturar 2.000 ou mais com modelagem, corte e costura infantil. Mas talvez você esteja com medo por nunca ter costurado antes. Nada, nunca tinha pego na máquina e em roupa, né, em tecido, em nada, né? Ou talvez você tenha medo por nunca ter feito modelagem. Fazer modelagem eu não sabia nada. Talvez o seu medo seja por nunca ter cortado. Eu comprava o tecido e ficava guardado, porque eu não tinha coragem, com medo de cortar. Pode ser que seu medo seja com as medidas. Eu não tinha noção de medidas. Ou talvez você esteja se sentindo frustrada por já ter tentado e nunca ter conseguido. Eu me sentia muito frustrada. Ou talvez você esteja com medo se vai conseguir aprender por estar me vendo online. Será que eu vou conseguir? Porque assim, esse negócio online... Talvez você não tenha tempo. A falta de tempo. Talvez você não tenha dinheiro. Eu não estou trabalhando, eu não tenho dinheiro. Talvez você tenha medo e vergonha de vender. E um outro medo é de vender, menina. Nossa, uma vergonha, mas uma vergonha. Talvez você não tenha nem a máquina. Eu não tinha máquina, eu não sabia costurar. Talvez por tudo isso, você já chegou a um ponto de desistir da costura. Eu cheguei a um ponto de desistir da costura, eu vendi minha máquina, porque eu não queria mais. Mas eu quero te dizer que eu e todas essas mulheres já se sentiram assim. Mas isso pode mudar. Faço minhas roupinhas lindas. Consegui vender 2.020 reais. Eu faturei 2.086 reais. Eu faturei 2.180. Eu faturei 2.188 reais. Olá, seja muito bem-vinda a meu curso inédito, Os 7 Passos para o Faturamento. Eu sou a Amélia, criadora do método Amélia Costura. Nesse curso, eu vou te ensinar os 7 passos para faturar 2.000 reais ou mais através da modelagem, corte e costura infantil. Imagina poder ganhar dinheiro trabalhando com algo que você gosta de fazer. Imagina poder trabalhar de casa, tendo a oportunidade de ver seus filhos crescerem. Imagina poder ter dinheiro para conquistar sua independência financeira e não precisar mais ficar pedindo dinheiro para o seu marido. Poder comprar algo para você ou para seus filhos e ter o seu dinheiro para isso. Imagine poder ter dinheiro para ajudar nas despesas de casa. Os preços de tudo estão subindo. Mercado, luz. Imagina poder ter uma renda e através dessa renda poder ajudar nas despesas. Imagina você que está desempregada poder ter uma renda todo mês. Tudo isso e muito mais é possível por saber modelar, cortar e costurar roupas infantis, mesmo que você esteja começando do zero. O fato é que não importa qual nível de aprendizado você está, faturar 2.000 reais ou mais com a costura infantil é possível. Eu entendo. Pode parecer bom demais para ser verdade, mas se eu não tivesse vivido isso e não tivesse visto acontecer com várias mulheres, eu também estaria duvidando. Eu via no YouTube e me empolgava para tentar fazer. Quando vestia, não dava nem na perna. Eu comprava o tecido e tinha medo de cortar. Eu faturei R$ 1.622. Com muito prazer. Aí eu estava falando com meu marido, ele falou assim, tu vai viajar? Ele não me pediu dinheiro, eu falei, eu tenho agora o meu dinheiro. Porque isso é gratificante demais, você ter o seu dinheiro. Você não está precisando de ninguém. E antes a gente não tinha, a gente dependia de alguém dar. E hoje não, eu já vou com o meu dinheiro, que eu consegui trabalhando, e é bom demais, não tem nem explicação para dizer o quanto é bom você ter
essa liberdade. Levei minha filha no shopping, a gente comeu no shopping, a gente passeou, brincaram, tudo com o meu dinheiro. Eu olhava para um tecido e eu não sabia nem por onde começar. Eu tinha medo de pegar uma tesoura e cortar. Eu tentava, quando eu tentava, dava tudo errado. Nada dava certo. Agora eu vejo que eu tenho capacidade para fazer o que eu não sabia, né? Faturei R$ 1.500. Eu quero comprar uma coisa para mim, eu tenho meu dinheiro, eu quero sair, eu quero viajar, eu tenho um dinheiro. Depois que eu comecei a costurar, eu não fico sem dinheiro na minha bolsa. É muito bom. Eu nunca trabalhei fora de casa. Nunca fiz nada para me dizer, isso aqui fui eu que fiz, faturei com isso aqui. Fui sempre dependente do marido. Então, é uma realização. Nessa altura da minha vida, com a idade que já tenho, é uma realização. Me sinto realizada, muito feliz. E a satisfação pessoal é muito grande, né? E junto com a satisfação pessoal, vir um salário a mais, aí a satisfação é em dobro, né? Porque eu sei que hoje em dia eu tenho mais um salário, né, vindo de outra opção e outra satisfação, que é a costura. Entendeu? Eu tenho meu salário, do meu emprego, mas eu tenho aqui, consegui tirar um salário do prazer, da satisfação. Nossa, isso aí é só agradecimento mesmo, é muita gratidão mesmo. Essas histórias são inspiradoras e provavelmente você se identificou com alguma delas. São histórias de mulheres que aprenderam os 7 passos que eu vou te ensinar durante essa semana. Elas seguiram os 7 passos certinho e hoje podem dizer com orgulho que estão faturando. Na aula de hoje, eu vou te ensinar 3 desses 7 passos. Com eles, eu vou te mostrar por que a costura infantil é uma grande oportunidade de lucro para que você já comece a ter essa mentalidade de empreendedora. E já vamos começar colocando a mão na massa. Eu vou ensinar técnicas de medidas usadas por mulheres que faturam. Na aula 2, que vai ao ar quarta-feira, eu vou te ensinar mais 2 passos. E na aula 3, que vai ao ar sexta-feira, vou te ensinar mais 2 passos para o nosso faturamento. Tira uma foto dessa programação aqui, porque eu te espero em todos os encontros. Mas antes de te ensinar o passo a passo do meu método, eu preciso te mostrar como eu cheguei nesse método para você saber que ele realmente funciona. Era meu sonho saber modelagem, saber costurar uma roupa do zero e que ela ficasse perfeita. Porém, até chegar nesse ponto, eu lutei muito, porque eu não sabia nada, não tinha nenhuma técnica. E quando a gente tem vontade de fazer, mas não sabe como fazer, aí já sabe, né? Eu fazia um monte de gambiarra. Ficava cortando uma pela outra, tentando fazer uma roupa, pegando moldes prontos, pedindo dica a uma e a outra para ver se me ajudava. E o resultado não podia ser outro. Muita frustração. Perdia um monte de tecido, os acabamentos eram horríveis. As roupas não tinham bom acabamento. Era tudo torto e repuxando, sem forma. O meu fundo do poço foi entregar uma peça para uma cliente sem nenhuma técnica. Uma peça simplesmente feia, que a cliente olhou e nem ela, que não entendia nada de costura, conseguia achar bonita. E tudo isso me deixava arrasada, frustrada, triste. E aí eu achava que a culpa era minha, que eu não ia conseguir, que eu não tinha jeito, que eu não tinha dom, que a modelagem, o corte e a costura não eram para mim. Só que minha vontade de costurar era grande demais.
era o que me fazia feliz. Além disso, eu não estava feliz trabalhando horas em loja, ganhando pouco, trabalhando muito, pegando o ônibus lotado. Eu não podia continuar assim, frustrada. Eu precisava mudar. Primeiro de tudo, eu precisava fazer as coisas do jeito certo. Então, eu fiz vários cursos para aprender as técnicas. Técnicas de modelagem, técnicas de corte, técnicas de costura e acabamentos. Esses cursos eram muito caros. Levava praticamente todo o meu salário. Mas eu precisava sair daquela situação e investir no meu conhecimento, porque ninguém ia fazer isso por mim. Mas aí eu me deparei com outra dificuldade. Encontrei muitos métodos difíceis, com muitos cálculos, métodos cansativos e demorados. Eu continuei aprendendo por anos e fui aprimorando as minhas técnicas. Errei muito, mas insisti. Os anos foram passando e eu nunca desisti de ser uma profissional. Ia aprendendo e nesse período já comecei a faturar com costura e entendi que eu podia sim viver de costura. Eu entendi que existe um jeito certo de fazer as coisas. Foi aí que outras mulheres começaram a ver o meu faturamento e me pediam para eu ensinar para elas também. Comecei a ensinar as mulheres ao meu redor a também modelar, cortar, costurar e faturar. E continuei a ensinar por anos. Foi o momento que eu tive um estalo. Eu percebi que se eu encontrei o faturamento que eu tanto estava precisando, se conseguir ajudar várias outras mulheres ao meu redor a faturar com a costura, aí eu pensei, então eu posso ajudar outras milhares de mulheres a também faturar. E por isso eu preparei esse curso e estou dividindo todo esse conhecimento com você, porque essa é a minha missão. Fazer uma mulher que até mesmo não sabia nada de costura, mulheres que não faturavam nada e hoje estão faturando. Imagine a alegria que eu sinto em fazer parte dessas histórias. Histórias de mulheres como a Luane Santos, que disse que está faturando e só tem uma máquina simples doméstica. E como a Cícera, que disse que começou do zero e em um mês está vendendo. E são resultados como esses que eu quero para você. Então vamos juntas aprender os passos que levam ao faturamento. Vamos então para o passo 1, os materiais. As roupas infantis gastam muito pouco material. E se os materiais são poucos, o lucro é maior. Veja como é uma grande oportunidade de lucro. Daqui a pouco vamos aprender as técnicas de medidas infantis, mas o fato é que não importa a idade da criança, não tem como comparar as medidas de uma criança com as medidas de um adulto. As medidas das crianças são bem menores, por isso gasta menos material. Você pode estar se perguntando, como assim gasta menos material, Pro? Por exemplo, com 1 metro de tecido é possível fazer até 3 jardineiras para crianças de até 2 anos. A Tuca Aparecida usou as técnicas e conseguiu fazer 3 jardineiras com 1 metro. Ou seja, se o tecido que você usou custou R$30 e dá para fazer 3 jardineiras, você irá gastar em materiais R$10 em cada jardineira. E você poderá vender até R$80 ou mais. Você pode vender cada jardineira.
Você consegue perceber o lucro que você tem nessas vendas? E se você pesquisar bem na internet, você consegue um valor menor do que R$30 no Tricoline, aumentando o seu lucro em cada jardineira que você vender. Eu achei, pesquisando na internet, Tricoline de excelente qualidade por R$15 o metro. Ou seja, no meu caso, aqui aconteceria dessa forma. Então a gente tem que pesquisar bastante para achar um preço bom. Eu achei por R$15. Então cada um eu ia gastar R$5, aumentando assim o meu lucro. Claro que vai aumentando a idade, mudando os modelos, vai aumentando a quantidade de tecido. Mas o fato é, não importa a idade da criança, sempre vai usar menos material do que se fosse para um adulto. Se fosse para um adulto, 1 metro de tecido muitas vezes não dá nenhuma roupa. Por isso, a costura infantil é extremamente lucrativa e é uma grande oportunidade. Ainda no passo número 1, que são os materiais, é muito importante saber essa técnica que eu vou ensinar agora para aumentar nosso faturamento. Saber usar bem os tecidos, tendo técnicas de corte e não jogar nada fora. Por isso, usar retalhos ou pedaços de tecido que sobraram pode aumentar ainda mais seu faturamento, pois podemos usar eles e montar kits, fazendo suas clientes levar mais que uma peça. Por exemplo, a Marília Furtado usou as sobras do tecido e já fez um kit de chapéu, bolsinha e vestido. Ou seja, ao invés de a mãe comprar somente o vestido, a mãe já leva 3 peças e seu faturamento aumenta. Com a quantidade de tecido que eu sugeri essa semana, você pode aproveitar os retalhos que sobrar dessa semana e montar kits de tiara, bolsinhas, laços para cabelo, máscara, mochila e muito mais. Foi o que a Raimunda Santos fez, a Araci Fernandes também, a Thaís Pereira também, e assim elas podem faturar ainda mais. A Renata Carina fez um chapéu usando as sobras da jardineira e ficou lindo. Não tem como a mãe não levar 2 peças ao invés de uma. Esse pedaço de tecido aqui era um retalho que não ia dar para nada. Tá vendo? Aqui eu fiz o shortinho. O tecido que eu te falei que era esse aqui, deu para mim cortar o corpinho, o retalhinho que sobrou, esse corpinho aqui. Aí eu fiz um vestidinho. Tá vendo? Era um pedacinho que você falava assim, olha, não vai dar roupa nenhuma. Aí eu tava separando, falei assim, eu vou fazer. Aí deu essas 2 peças. Deu o cropped e o corpinho aqui do vestido. Só pelo passo 1 já deu para ver que a costura infantil é uma grande oportunidade de faturamento. Vamos para o passo 2? Passo 2, técnicas de venda. Para começar a falar das vendas, eu quero que você tire da sua cabeça que você precisa saber tudo para começar a faturar. Lembra que quando eu contei minha história para você, eu falei que eu ia aprendendo e já ia faturando com costura. Você não precisa saber tudo de costura para começar a faturar. Você pode começar a faturar durante o processo de aprendizado. Vai aprendendo e vendendo. Essa roupinha que estamos fazendo nessa semana, faça ela muito bem feita e já comece a faturar com ela. E os próximos que for aprendendo, a mesma coisa. É o que a Clara Maria está fazendo. Aprendendo, fazendo e vendendo. A Erotides também fez isso. Não esperou saber
tudo para começar a faturar. Já está faturando com as suas encomendas enquanto está aprendendo. E o mercado infantil é um mercado que está em grande crescimento. De acordo com essa reportagem do Sebrae, o mercado de roupas infantis cresce em média 6% ao ano. Ainda de acordo com essa reportagem, o consumidor nesta faixa etária está em fase de crescimento e existe uma demanda constante que precisa ser atendida. E quem vai atender essa demanda? Você, ao aplicar as técnicas certas de modelagem, de corte e costura, economizando material para ter maior lucro, usando os retalhos e montando seu kits, aplicando técnicas de venda e faturando com esse mercado infantil. Mas você pode estar se perguntando: mas Pro, eu não sei nada de venda. Como e onde eu vou vender? De acordo com essa reportagem, a moda infantil entra no mercado digital com a pandemia e quem souber aproveitar essa onda está faturando. Essa outra matéria mostra que 13 milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra pela internet em 2020. Ou seja, se a moda infantil entra no mercado digital e as pessoas começam a comprar pela internet, onde você vai vender suas roupas infantis? Muito bem, na internet! A Joelma, da Boneca Pimenta, está aproveitando esse crescimento e fazendo lindos vestidos de festas, temático para festas, e está faturando. A Helenice Aragão também tem feito isso e faturado com costura infantil. Antigamente, para vender algo, você precisava ter loja física, gastar com funcionário, aluguel, luz, estoque, segurança, entre outros custos de uma loja física. E todos esses custos são passados para o cliente. Hoje, com apenas um celular e internet, você consegue mostrar seu trabalho para o mundo, sem nenhuma necessidade de ter loja física. Você pode trabalhar no conforto da sua casa. E se não tem todos esses custos de uma loja física, você consegue ter valores mais acessíveis, fazendo com que as pessoas prefiram comprar de você. Por esse motivo, um vestido lindo como esse que a Marcilene fez, se fosse numa loja física, não sairia menos de R$200. Porque, além dos custos do vestido, a cliente tem que pagar por todos esses custos de um espaço físico. Mas vendendo no Instagram, a Marcilene consegue cobrar um pouco menos e ter um excelente lucro. A costura infantil permite costurar da sua casa, vendo seus filhos crescer, deixando de pegar transporte cheio, indo para o trabalho cansativo, que não te faz feliz. Permite você ter mais tempo para cuidar de você, arrumar um cabelo, fazer uma unha, sem contar que tudo isso com o seu dinheiro. Aqui é a minha mesinha, onde eu faço meus moldes, onde eu corto meus tecidos. E é assim, meu espacinho é esse daqui. Aqui tem os vestidinhos que eu fiz. Os que não estão aqui, ou eu dei, ou eu vendi. Mas esse é o meu espaço. E é isso aí. Aqui é meu cantinho, meu ateliêzinho que eu tô montando. Além disso, a internet hoje nos permite mostrar nosso trabalho de forma gratuita. Para criar uma conta no Instagram, por exemplo, que é uma das maiores redes sociais hoje, é de graça. Postar suas roupinhas infantis é de graça. E através das vendas nas redes sociais, você supera problemas de morar em bairro ou cidade pequena.
se as pessoas que você conhece não valorizam seu trabalho, se você não conhece muitas pessoas. Todos esses obstáculos são resolvidos com as vendas nas redes sociais, porque através dela e com um bom conteúdo, você consegue atrair as clientes certas para seu produto. Usando as redes sociais, todo mundo pode ver e comprar suas roupas infantis. Olha só todas essas mulheres que estão vendendo suas roupas infantis, colocando nas redes sociais. Além do faturamento, você pode fazer tudo isso sem sair de casa, com tranquilidade de ver seus filhos crescerem, ter tempo para você e para a sua família. Assim que eu postei a primeira roupinha, eu já tive uma encomenda. Eu falei, nossa, fiquei muito feliz, né? Eu falei, não esperava que fosse tão rápido assim, eu postar e já ter uma encomenda, né? A primeira que eu fiz, eu já no Instagram do artesanato, eu postei e vendi. Passo 3. Técnicas de medida. Uma costureira que fatura com roupas infantis precisa saber trabalhar com medidas do corpo infantil. Não pode ficar cortando um pela outra, desperdiçando o tecido, jogando dinheiro fora, desperdiçando o tecido, deixando as roupinhas tortas. Não pode. Quando fazemos uma roupa, temos duas opções. Ou trabalhamos sob medida, que é usando as medidas da criança, diretamente no corpo da criança, ou usamos uma tabela de medidas prontas, se você não tiver a criança. Se escolher sob medida, nem olhe a tabela, porque a tabela é só se não tiver a criança. Atenção, usa uma forma ou a outra. Eu vou te ensinar as duas técnicas, porque uma costureira que fatura com roupas infantis precisa saber as duas técnicas. Mas na hora de fazer a modelagem, vai escolher uma ou outra, tá bom? Agora vamos tirar a medida sob medida. O que é sob medida? É quando você tem acesso à criança. Então, suponhamos que você recebeu uma encomenda. Você tem acesso a essa criança. Então, você tira a medida diretamente nela. Mas por que, Pro, eu não devo usar a tabela? Porque tirando a medida diretamente nela, você vai ter uma roupa perfeita, com medidas perfeitas. Porque você tirou a medida diretamente no corpinho da criança. Isso é uma roupa sob medida. Então, a gente vai precisar de algumas medidas para a gente fazer a roupinha da semana. Então, a medida que a gente vai tirar, a primeira medida é a cintura. Então, na apostila que você recebeu, que já está disponível na comunidade e logo ela vai ficar disponível nos grupos de WhatsApp. Então, ou você pega na comunidade ou você aguarda um pouco que ela vai ser liberada nos grupos de WhatsApp, tá bom? Então, nessa apostila tem lá o espaço cintura para você colocar aqui o valor da cintura. Aí a gente vai medir a cintura. Como você vai localizar a cintura? Você vai localizar o umbigo da criança e a costela da criança. A cintura vai estar entre a costela e o umbigo. Se tiver dificuldade de localizar a cintura, pede para a criança fazer esse pequeno movimento assim, ó, ou para um lado ou para o outro. Vai formar uma pequena dobrinha. É nessa dobrinha que é a cintura. Se você não tiver muita experiência ainda de tirar a medida, tá do zero, nunca tirou medida, use uma fita crepe para te ajudar. Cole a fita crepe na cintura. Assim, ó. Você cola a fita crepe na cintura. Assim você vai se sentir mais segura para tirar essa medida. Você vai pegar sua fita métrica. Se você ainda não assistiu a aula de como usar a fita métrica, está lá na comunidade.
Então, se você assistiu, você já sabe usar. E se você não assistiu, você para aqui o vídeo, vai lá, assiste a aula de como usar a fita, que eu disponibilizei uma aula para você instalar na comunidade. Então, você vai pegar a fita métrica e contornar aqui a cintura e achar o valor aqui. Esse valor que você achou aqui da cintura, você vai colocar ele aqui, ó. Então, você vai colocar. Eu não vou colocar o valor aqui. Por quê? Porque é sob medida e o valor que você vai tirar aí da sua criança é diferente uma da outra. Então, coloque o valor aqui, cintura. Agora, vamos para outra medida. Vamos lá. A outra medida é quadril. Você vai achar aí também na sua apostila. Quadril. Eu escrevi aqui quadril, mas se escrever quadris, tá certo também. Não tem problema. Quadril. Como você vai localizar o quadril? O quadril é o seguinte. A parte do bumbum mais gordinha, mais saliente, é ali que você vai tirar o quadril da criança. O manequim já tem aqui a linha do quadril. Mas na criança você vai ver onde é que fica mais projetada, mais gordinha. E você vai fazer essa linha assim. Pode colar a fita crepe assim, ó, no contorno do bumbumzinho da criança. Contorne com a fita crepe se você não tem muita experiência ou é a primeira vez que você vai tirar a medida. A fita crepe vai te ajudar. Você vai contornar essa medida aqui assim. Juntou a fita, você vai anotar o valor aqui onde está escrito quadril. É muito importante você anotar no lugar certo. Então, anote aqui qual é o valor, certo? Agora, a gente vai tirar a última medida do sobre medida, que é a medida de coxa. Como que a gente vai tirar a coxa? No meu manequim aqui eu não tenho coxa. Mas você vai fazer o seguinte, ó. Você vai localizar aqui, ó, bem rente a virilha da criança, né? A parte íntima da criança. E você vai pegar uma das perninhas, tanto faz, a direita ou a esquerda, tanto faz. Você vai contornar a coxa da criança bem rente aqui à parte íntima da criança. Você vai fazer o contorno e anotar o valor aqui, ó. Fez o contorno, anotou o valor aqui. Dessa forma, a gente tirou as 3 medidas que a gente precisa para fazer o modelo da semana. Então, já aprendemos a tirar a medida diretamente da criança e aprendemos quando a gente deve usar o sob medida. Agora, a gente esquece um pouquinho o sob medida e vamos aprender a usar tabelas de medidas prontas. Quando a gente usa tabelas de medidas prontas? A gente usa principalmente quando você tem a loja lá do Instagram, você vai fazer as medidas as roupas com pronta entrega, ou seja, você vai preparar as roupas, você ainda não sabe qual é a criança que você vai vestir com aquela roupa que você preparou. Então, você precisa realmente saber usar a tabela de medidas prontas, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que a gente usa essa tabela, que você está ganhando ela de presente. Aqui no alto da tabela tem escrito idade, a palavra idade logo aqui assim, ó. Aí vem, ó, de 0, que é a recém-nascido, né? Até a idade de 12 anos. Tem as colunas, aqui assim. Aqui embaixo da palavra idade tem as partes do corpo. Então, você percebe aqui que tem busto, pescoço, cintura, ombro e assim vai. Partes do corpo. Nessa aula que a gente está fazendo durante essa semana, vamos usar cintura, quadril e coxa. Então, vamos ver como é que a gente pega essas medidas na tabela. Primeiro, você vai escolher a idade que você quer trabalhar. No meu caso aqui, eu vou trabalhar a nossa roupinha para 2 anos. Então, eu venho aqui, ó, idade. Aí, eu vou e procuro, acho aqui 2 anos. Aí, eu vou começar com a medida da cintura. Como que eu vou achar? Você pode botar uma régua embaixo aqui, ó, da palavra cintura. E vai, ó, com o seu dedo caminhando
até chegar à idade que você colocou aqui, ó. Então, você faz um cruzamento da idade com a parte do corpo. Então, a cintura, para uma criança de 2 anos, está me dando aqui 54 centímetros, a tabela. É com essa medida que eu vou trabalhar. Agora, outra medida, quadril. Eu desço minha régua, vou abaixo da palavra aqui, ó, quadril, e venho acompanhando a coluna aqui, ó. Eu encontro aqui os 2 anos, que é o que eu quero. Então, eu vejo que um quadril de uma criança de 2 anos, a tabela está me sugerindo 62 centímetros. É com essa medida que eu vou trabalhar. Aí, eu desço mais um pouquinho e acho a palavra coxa, que eu vou precisar dessa medida para fazer essa roupinha. Eu venho também e cruzo com os 2 anos e acho 32 centímetros para a coxa de 2 anos. Lembrando que são sugestões de medida. Isso aqui, toda a tabela dá sugestões para todas as partes do corpo. Então, vamos supor que não é essas que eu quero uma outra medida. Vamos supor que eu quero pegar a altura da frente de uma criança de 7 anos. Eu vou aqui em cima, ó, 7 anos aqui, ó. Aí, eu pego aqui onde está escrito, ó, a altura da frente. Eu venho e quando tem o 7, que tá aqui, ó, eu acho a medida. Sempre eu vou trabalhar fazendo esse cruzamento e achando a medida que eu quero. Eu vou pegar uma última só para você entender, uma menorzinha, entender bem. Uma menorzinha agora. Vamos supor que eu quero a altura de uma manga de uma criança de 1 mês. Aqui na tabela tem assim, ó, de 1 a 3 meses. Então, vai valer de 1, de 2 e 3 meses nessa coluna. Eu pego aqui onde está escrito, ó, a altura da manga. Coloco minha régua embaixo e acompanho, ó. Aqui está a coluna da idade de 1 a 3 meses. A medida aqui está dando 8 centímetros. Então, sempre faça o cruzamento que você vai achar a sua medida. Então, a costureira que fatura mais de R$2.000 com modelagem, corte e costura, precisa aprender, né, e fazer costuras sob medida e também utilizando a tabela. Eu ensinei as 2 formas para você. Agora é treinamento. Nessa hora, a gente vai fazer uma escolha. Ou trabalha sob medida ou usa a tabela. No meu caso, eu vou usar a tabela porque eu não tenho uma criança aqui, né? Se você tem uma criança e quiser trabalhar sob medida, faça isso. Além disso, aqui na tabela, eu vou utilizar a medida de 2 anos. Porém, você pode escolher qualquer uma dessas daqui e usar, tá? Eu vou trabalhar com 2 anos e todas as vezes que eu for tirar a medida, eu vou falar isso para você, mostrando até que onde você vai colocar a medida que você obteve aqui, tá bom? Então, vamos lá fazer os nossos cálculos nesse passo 3, né, que a gente está fazendo, que é o passo das medidas. Então, eu vou deixar a minha tabela aqui, porque tá ficando bem visível a tabela. E, né, tá bem aqui pra gente visualizar ela aqui, ó, o tempo todo. E a gente vai começar aqui a fazer os nossos cálculos, nesse passo que é medidas. Então, você tem aí na sua apostila, que você pode imprimir ou não. Se não quiser imprimir, copia no caderno, né? E você vai fazer o seguinte, aqui tá pedindo, ó, medida do quadril. Então, lembra que a gente pegou a medida do quadril colocando a régua, vendo o quadril, escolhendo a idade e pegando aqui a medida? No meu caso, que estou trabalhando com 2 anos, eu vou pegar a medida de 62. Mas vamos dizer que você não quer 2 anos, você quer 4 meses. Então, tá aqui, ó, 4 meses a 6 meses, você vai pegar aqui, ó. Então, você vai achar a medida do quadril. Então, não importa a idade que você pegar aqui, você consegue trazer essa medida para cá, fazer seu cálculo e fazer a sua roupinha. Então, vamos lá. Eu vou pegar 62. Trago para aqui, ó. Peguei o 62 aqui, trago ele para aqui, ó. 62 e coloco aqui.
Aqui tem um cálculo de matemática, né? Dividido por 2. Eu vou precisar dividir o quadril por 2. 62 dividido por 2, 31. Ok, eu estou aqui com a metade do valor do quadril. Mas a gente sabe que essa roupinha que a gente vai fazer, ela é folgadinha. Ela é um bloomer, ela é feita com elástico, né? Então ela é bem folgadinha nos quadris, na cintura e na coxa, é bem folgadinha mesmo. Então aqui você vai achar na sua apostila também essa parte aqui, ó. Sugestão de folga para somar ao quadril na medida da tabela ou no sob medida. Então tanto faz se você estiver pegando a medida na tabela ou se você pegou a medida aqui do quadril diretamente na criança, a sugestão de folga aqui será a mesma. Então, como eu estou trabalhando com 2 anos, eu vou pegar a sugestão que está aqui, ó, de 1 a 3 anos. Então, vamos supor que você não está com 2 anos, nem 1 nem 3. Você está com 10 anos. Então, você vem aqui, ó, de 10 a 12, tem a sugestão aqui. Dessa forma, você vai achar para qualquer idade que você estiver trabalhando, seja no sob medida, seja no tabela, você encontra a folga aqui. Então, no meu caso, de 1 a 3 anos, está me dando uma folga de 16 centímetros. Eu venho com esse 16 centímetros e aqui onde eu estou fazendo meus cálculos, eu coloco, ó, 31 mais 16 igual, aí eu somo aqui, ó, 31 mais 16. No meu caso aqui, dá 47. Dessa forma, eu já achei aqui, ó, 47 centímetros, que é a minha largura. Então, você consegue entender que isso aqui vai variar com a idade que você escolheu aqui ou a medida que você pegou diretamente da criança? Então, dessa forma, você consegue fazer para qualquer idade. Agora, vamos ver o cálculo da medida do elástico da cintura. Porque na cintura tem um elástico, né? A gente já vai deixar esse cálculo aqui feitinho. Então, eu preciso da medida total da cintura. Onde que eu vou pegar essa medida? Aqui na tabela. Então, eu vou com a minha régua e encontro a cintura. Aí eu venho e vou com 2 anos. Por que 2? Porque eu estou trabalhando com 2. Eu aqui na aula estou trabalhando com 2. Você veja a medida que você está trabalhando e pega o tamanho da cintura aqui que você está trabalhando. No meu caso, 54. Eu vou trazer esse 54 para aqui, ó, que é o valor total da cintura, 54. E vou diminuir, ó, o sinal aqui, ó, de diminuir, 10 centímetros. 54 menos 10, 44. Por que diminuir 10 centímetros? Para que o elástico fique melhor ali na cintura. Porém, existem uns elásticos mais grossinhos, mais resistentes. Então, você pode variar isso aqui, se você quiser. De uma maneira geral, diminuir 10 centímetros do valor da cintura dá um elástico para todas as idades. Fica bom para todas as idades. Porém, você vai analisar seu elástico, se ele é muito molinho, se ele é mais grossinho, e aí você pode diminuir menos ou mais. Mas 10 funciona para todos, certo? Aí, dessa forma, a gente já achou aqui, ó, a largura do quadril. Agora, além da largura, a gente precisa de uma altura. Então, onde a gente vai encontrar essa altura, né, do quadril? A altura do quadril não, a altura do bloomer. Então, tem aqui, ó, sugestão de altura do bloomer. Está aqui, ó. Então, tem, ó, de 0 a 3 meses, aí dá uma sugestão. De 4 a 7 meses tem uma sugestão. No meu caso, que vou trabalhar com 2 anos, conforme aqui, ó, 2 anos, eu procuro aqui de 1 a 3 anos, está me dando 34. Então, é aqui que eu vou pegar a sugestão de altura. Essa sugestão de altura
vai valer tanto para o sob medida, se você estiver tirando a medida diretamente na criança, ou se você estiver usando a medida de tabela. Dos dois jeitos você consegue colocar essa altura aqui que vai dar certo. Então, 34 centímetros será a altura do bloomer, 34 centímetros. Então, eu já tenho a medida de largura e a medida de altura do bloomer. Agora, eu vou pegar as medidas da alça. Também eu tenho essa página, né, da apostila que me dá a sugestão. Então, aqui tá dando sugestão para todas as idades. Então, do 0 até 12 anos, tá me dando sugestão aqui para eu fazer uma alça muito bem feita. Tanto se eu estiver trabalhando no sob medida, que é tirando diretamente da criança a medida, ou se eu estiver trabalhando olhando a medida na tabela. Então, a alça eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou precisar de uma altura e uma largura para fazer essa alça. Vou pegar a altura aqui em cima, ó. Então, eu tenho de 0 a 12 anos. No meu caso, eu estou trabalhando com 2 anos. Eu venho aqui e vejo, ó, de 1 a 3 anos, 54 centímetros. É com essa sugestão que eu vou trabalhar. Então, ó, 54 centímetros. E a largura, eu vou pegar aqui onde está escrito a sugestão de largura da alça. De 1 a 6 anos, está me dizendo aqui que 4,5, 4,5 fica bom. Então, ó, 4,5. Dessa forma, eu já tenho aqui, ó, a altura e largura. Você percebe que com essa tabela você consegue fazer a alça para qualquer idade. Tá aqui desde os 0 a 12 anos. Então, é só pegar aqui, fazer o cruzamento e você tem a medida da alça. A gente já deixa todas essas medidas aqui feitinhas para quando a gente for para a aula 2, que será a modelagem. A gente já não vai fazer mais esses cálculos, já vai pegar aqui, né? Já está pronto aqui e a gente já parte daí fazendo o passo da modelagem. Bom, você acabou de aprender técnicas de tirada de medida e pôde perceber que tirada de medida não deve ser um bicho de 7 cabeças. Pode ser leve e prazeroso. Medidas são técnicas e técnicas são aprendidas. E você é capaz sim de aprender, porque estamos juntas aqui, eu e você. E é por isso que eu falo que dá para aliar o faturamento com o prazer de fazer algo que gosta. Além de todos os benefícios que eu já te falei de trabalhar no conforto da sua casa, com tranquilidade de ver seus filhos crescerem, com tempo para a pessoa mais importante, que é você. Tudo isso que a costura infantil proporciona te ajuda a lidar com sentimentos ruins, ansiedade, tristeza, depressão, solidão. A costura infantil é um verdadeiro recurso terapêutico. Várias mulheres têm relatado que tem transformado suas vidas. A Gislaine de Lima contou que com a pandemia estava com sintomas de depressão. Começou a costurar e teve mais ânimo, disposição, não sentiu mais aquela tristeza. Aconteceu comigo também. Você lembra quando eu te contei minha história, como eu me sentia frustrada, triste, cansada? E hoje como me sinto alegre, feliz, realizada e transformada, cuidando de mim, da minha saúde, tendo mais tempo para fazer o que eu gosto. Quando a gente faz roupinhas como essas que estão aparecendo na tela, a sensação é igual a da Leni. É a felicidade mesmo, daquele momento de você concluir e de você saber que você pode. Hoje aprendemos 3 passos para o faturamento. Lembra quais foram? Materiais, vendas e medidas.
Vimos que, diferente de outras peças maiores, a costura infantil tem a oportunidade incrível de gastar pouco e lucrar mais. Vemos como e onde vender as roupinhas e assim conseguir ter mais faturamento. Ao tirar as medidas, confirmamos por que gasta pouco material. Vimos que é uma costura leve e prazerosa, sem demanda nem desgaste mental e físico. Vimos também a tendência do mercado infantil, que tem crescido de forma gigantesca. E isso é uma grande oportunidade para nós mulheres que queremos faturar com a costura. Perceberam a transformação? A modelagem e costura infantil funciona em vários campos da sua vida, na pessoal e financeiramente. Na próxima aula, vamos juntas passar por mais 2 passos para o faturamento, que são modelagem e o corte. Vamos ver a modelagem do zero, vendo como essa modelagem faz você faturar com roupas infantis. E vamos ver as técnicas de corte também. Deixe todos os cálculos que preparamos nessa aula prontinhos. A palavra-chave da aula de hoje é objetivo. Se você chegou até aqui, eu quero que você comente lá na comunidade do evento, lá no Facebook, o que você achou dessa aula. Se você já conhecia todas essas técnicas, a sua opinião é um combustível para eu continuar cada vez mais me dedicando à minha missão, que é fazer mulheres faturar com a modelagem, corte e costura infantil. Eu estarei pessoalmente por lá, interagindo com você e respondendo todas as perguntas. Na terça-feira, eu farei uma live Tira Dúvidas em minhas redes sociais, respondendo as principais dúvidas dessa aula. Te vejo na live Tira Dúvidas e na aula 2 desse curso. Um beijo com amor e carinho. Eu ia fazer, aí às vezes ficava apertada, ficava folgada, aí corta aqui, corta ali, desmancha. Não sabia. Aí tinha muita dificuldade para fazer por outras roupas, né? Aí eu desistia. É um orgulho, né? Eu pensava, hoje eu olho as roupinhas que eu fazia por outras roupas e é totalmente diferente. É erro para todo lado. Eu não sei qual é a frente, não sei qual é as costas, é tudo igual. Aí hoje não, hoje eu já faço o correto, né? É bom demais. Faz as roupinhas certas, né? E posso apresentar. Essa foi eu que fiz. É um orgulho, né? Muito feliz. Muita gratidão, né? Muito bom você conseguir comprar uma coisa uma coisa que você precisa realmente com o seu esforço, né? Com o seu trabalho. É bom demais.